terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula da disciplina de matemática, certo? E hoje nós vamos começar a nossa aula com as correções referente à aula anterior, certo? Nós vamos corrigir, certo? A página 34 até a página 40, parte A, certo? O tema é mosaico. Vocês estão lembrados do que é mosaico? Certo? Mosaico é uma palavra de origem grega, certo? Que significa conjunto de pequenas peças. Essas peças podem ser de pedra, de plástico, ok? De areia. Vamos lá para a primeira correção da página 34 do seu livro didático, ok? Olha só, primeira questão. Quais figuras você conhece, certo? Lembram a forma de algumas peças do mosaico. As figuras que estão presentes aqui, certo? Na obra de Tarsila do Amaral, que representam os mosaicos. Que figuras planas são essas que estão presentes nessa imagem? Certo? A resposta pode ser quadrado, retângulo, triângulo e até mesmo formas arredondadas, ok? Próxima página, 35. Próxima questão diz o seguinte: você percebeu que as peças que formam o mosaico têm várias formas conhecidas, como tia Jaque falou, certo? Tem o retângulo, tia Jaque falou, tem o quadrado. Todas essas formas representam o mosaico. Tem o triângulo, ok? Então, olha só, tem várias formas conhecidas, como tia Jaque mostrou. Então, observem esse triângulo aqui presente, ok? Que se parece com uma dessas formas que tia Jaque mostrou a vocês. E o nome, e você vai escrever o nome dos elementos dessa figura. Primeiro ponto, escreva o nome de cada figura e registre quantos lados, que é a mesma coisa que faces, e quantos vértices tem cada uma. Primeira imagem, ela possui 4 lados, que é a imagem de um retângulo. E quantos vértices ela possui? Também ela possui 4 vértices. Vocês lembram que vértices é o ponto de encontro das retas, ok? E os lados são as faces, ou seja, são as laterais que compõem essa imagem, que compõem essa figura plana. Próxima imagem é um quadrado, você vai escrever o nome quadrado. Quantidade de lados, 4 lados, certo? E vértices, também ele possui 4 vértices. Próxima imagem é um triângulo. Você vai colocar o nome triângulo e a quantidade de lados e vértices. Ele possui 3 lados e também possui 3 vértices. O que é possível você observar entre o número de lados e o número de vértices presente em cada uma dessas imagens? É o seguinte, gente, tanto a quantidade de lados como a quantidade de vértices são iguais. Vocês podem observar que cada imagem possui a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de vértices. É essa observação que você vai escrever. Próxima questão. Recorte os objetos da aba. Da aba são esses objetos aqui, certo? E você vai colar formando grupos de acordo com as suas semelhanças. Essas semelhanças podem ser relacionadas às formas, à quantidade de lados, à quantidade de vértices ou até mesmo pela cor. Você vai separar por grupos e vai colar, certo? Você vai colar, certo? De sua forma, essa resposta é pessoal. Você vai colar do seu jeito, como tia Jaque disse. Próxima página, página 36. Escreva como você fez essa classificação e cite um outro objeto. Como tia Jaque disse, você pode colar pela cor,
pela quantidade de lados ou até mesmo pela quantidade de vértices. E você vai escrever como foi a sua classificação. Segunda questão, você vai observar os mosaicos que estão presentes na página 36, esses dois mosaicos aqui, essas duas imagens, certo? E vai escrever as figuras planas presentes que foram utilizadas em cada composição. Primeira imagem, certo? Ela é composta por figuras planas, conhecida como quadrado, certo? Já a segunda imagem, ela é composta por figuras planas, conhecida como triângulos. Então, a primeira imagem você coloca quadrado e a segunda triângulo. Terceira questão, você vai circular de vermelho os triângulos e de verde os quadriláteros e desenhe uma figura de cada tipo referente a essas que Tia Jaque falou, certo? Lembrando que os triângulos possuem 3 lados e os quadriláteros possuem 4 lados, certo? Então você vai circular toda de vermelho todas aquelas imagens que possuem 3 lados. E de verde você vai contar aquelas imagens que possuem 4 lados. Pode ser o retângulo e também o quadrado, perdão. Próxima página, 37, questão 4. Veja as figuras que formam este outro mosaico. Vocês podem observar, aqui é outro exemplo de mosaico e você vai observar os objetos que formam esse mosaico. E você vai escrever o número das figuras abaixo. Observe que cada desenho aqui representa um número, certo? Então você vai escrever nas figuras correspondentes do mosaico. Quais dessas figuras são triângulos? Você vai observar e vai escrever ao lado as numerações. Lembrando que os triângulos são aqueles que possuem 3 lados. Basta você contar. E no próximo ponto, quais são os quadriláteros? Também você vai fazer da mesma forma. Vai contar as figuras planas que tem 4 lados. Você conta e anota o número desses objetos ao lado, ok? Quinta questão. Você sabe o nome de todos os quadriláteros que aparecem no mosaico da atividade anterior? Então você vai anotar quadrado, retângulo. Há quadriláteros que recebem um nome de acordo com suas características, que nós vamos descobrir agora nas próximas questões, ok? Página 38, a próxima página para correção. Letra A. Estes são chamados de quadrados, essas duas imagens, certo? Então, olha só, você vai precisar de uma régua para fazer essas atividades, tá bom? Então, olha só, primeiro ponto, você vai pegar uma régua, como Tia Jaque disse, meça todos os lados e registre a medida em centímetros em cada um dos lados do quadrado, certo? A primeira imagem, cada lateral do quadrado menor possui 2 centímetros. Então, você vai colocar 2 centímetros, certo? Em cada questão aqui, em cada quadrinho. Lembrando que você precisa da régua para fazer essa observação. Próxima imagem, o quadrado maior. Cada lateral possui 4 centímetros. Então, você vai colocar esse valor em cada quadrinho ao lado. Próximo ponto. O que você observa em relação às medidas dos lados em cada quadrado? As medidas em cada quadrado são as mesmas, são iguais, certo? Letra B. Estes são chamados de
retângulos. Essas imagens aqui são chamadas de retângulos. E use a régua, você vai usar a régua da mesma forma da questão A, certo? Para registrar as medidas em centímetros. A primeira imagem, certo? A lateral maior possui 5 centímetros e os lados menores possuem apenas 1 centímetro. Então, você anota aí. Próximo quadro, certo? As laterais maiores possuem 3 centímetros e as menores possuem 2 centímetros. Então, o que é que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo citado? Que as medidas são iguais, 2 a 2, ok? Não as 4 são iguais como a letra A, só de 2 a 2. Letra C. Essas figuras são chamadas de paralelogramos, certo? E por que elas são chamadas de paralelogramos? Porque 2 dos seus lados são inclinados, como vocês podem observar, o que diferencia do retângulo, que possui os mesmos lados, certo? Porém retos. Já o paralelogramo não, ele possui as laterais inclinadas, certo? Então vamos lá. Com a régua, certo? Seguindo o mesmo ritmo da questão A e da questão B, com a régua você vai medir todos os lados e vai registrar as medidas em centímetros. Então, primeira imagem, você vai colocar 2 centímetros na primeira lateral e logo abaixo você vai colocar 5 centímetros. Segunda imagem, que é a imagem menor, certo? A lateral maior você vai colocar 3 centímetros e a menor 1 centímetro. Então, o que é que você observa em relação às medidas dos lados, certo? Repetindo, as medidas dos lados são iguais, porém de 2 em 2, ok? Próximo ponto. E qual é a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? Como tia Jaque tinha dito anteriormente, certo? Os paralelogramos possuem suas laterais inclinadas, diferente do retângulo, que todas as suas laterais são retas, certo? Não esqueçam dessa observação. Todos possuem 4 lados, tanto quadrilátero, tanto retângulo, quadrado, perdão, e o paralelogramo, porém possui essa diferença nas suas laterais. Página 39, letra D. Essas figuras são chamadas de trapézios, como vocês podem observar, certo? E o que há de diferente nelas? Que todas as medidas delas são diferentes, certo? Então, primeiro ponto, ela pergunta: o que você observa em relação às medidas dos lados desses trapézios? Que elas são diferentes em relação às demais que nós corrigimos. Questão 6. Você vai destacar do seu material de apoio, que fica no final do livro esse material de apoio, e você vai criar um robô, certo? Colando aqui, ó, nessa imagem, nesse quadro abaixo. Porém, esse robô você vai criar, certo? Do seu jeito, é uma resposta pessoal, cada um faz conforme o seu gosto. E a última questão também é pessoal, na página 40, parte A. Certo? Na cabeça do robô, o que foi que você usou? Você pode ter usado um triângulo, um retângulo, um quadrado, certo? Então a resposta é pessoal, porque cada um fez o seu robô do seu jeito. Então nos olhos, na boca, no nariz, no corpo, nas pernas e nos braços, você vai usar todas essas figuras planas, porém cada um vai fazer do seu jeito. Ok, pessoal? Então hoje, certo? Tia Jaque corrigiu as atividades do livro didático da disciplina de matemática, página 34 até a página 40, parte A, certo? Bons estudos, fiquem em casa e até a próxima aula.